Olá pessoal, eu sou o Caco e vou resolver mais um problema para vocês. Um bloco de alumínio de massa 250 gramas a 40 graus Celsius é colocado no interior de um calorímetro que contém 220 gramas de água a 90 graus Celsius. A temperatura de equilíbrio térmico é 82 graus Celsius. Dados os calores específicos do alumínio e da água, determine a capacidade térmica do calorímetro. Então tem gente que quando lê isso aqui fica tudo embananado falando, nem entendi nada. É ou não é? Fala a verdade. Se você é um deles, vou ensinar você uma maneira de fazer isso. Vamos organizar. Vamos falar aqui do alumínio, certo? Qual outra coisa que está envolvida aqui? A água, certo? E o próprio calorímetro. Ok? Então veja, ele dá a temperatura inicial de cada um e diz qual é o equilíbrio térmico. Tá? Então ele dá a temperatura inicial e final. Com isso a gente calcula a variação da temperatura. Então vamos começar com a temperatura inicial de cada um. Tá? Temperatura inicial da água e a temperatura inicial do calorímetro. Depois vamos para a temperatura final, temperatura final, temperatura final. E por último, daí a gente vai calcular a variação da temperatura de cada um deles. Certo? Porque isso a gente vai precisar. Então, o alumínio. Um bloco de alumínio de massa 250 a 40 graus Celsius. 40 graus Celsius. É colocado no interior de um calorímetro que contém 220 gramas de água a 90 graus Celsius. Então, contém 220 gramas de água a 90. Então, a água está a 90 graus Celsius. A temperatura do equilíbrio... Aí você fala, mas e o calorímetro? No interior de um calorímetro que contém água a 90. Então, o calorímetro está na temperatura da água também. Porque o calorímetro e a água estão juntos um com o outro, estão em contato. Ele não tem como o calorímetro estar numa temperatura diferente da água. O calorímetro está em equilíbrio com a água. Então, o calorímetro também começa a 90 graus Celsius. Beleza? A temperatura de equilíbrio térmico é 82 graus Celsius. Então, 82 graus Celsius. Então, quando ele foi de 40 para 82, ele aumentou mais 42 graus Celsius. Tá? Temperatura final, 82 graus Celsius, porque todos eles vão para 82 graus Celsius. Tá? Então, a água foi de 90 para 82, então ela perdeu 8 graus Celsius, então menos 8 graus Celsius. E o calorímetro, a mesma coisa, menos 8 graus Celsius. Tá? Então, essa é uma parte muito importante aqui. Agora a massa. A massa do alumínio é o quê? O alumínio, massa 250 gramas. Massa da água. Então, calorímetro que contém 220 gramas de água. Então, 220 gramas de água. E o calorímetro? Qual que é a massa do calorímetro? Espera aí. Mas o calorímetro, ele é um corpo. A gente não está falando de substância. A água é substância, alumínio é substância. Então a substância ela tem calor específico. Mas o calorímetro ele não é uma substância, ele é um corpo. Então o calorímetro ele tem capacidade térmica. E capacidade térmica é o quê? É a quantidade de calor que ele vai receber para variar a temperatura, certo? Então daqui eu vou tirar que a quantidade de calor que o calorímetro vai receber ou vai perder, no caso aqui ele vai perder, vai ser o quê? Vai ser a capacidade dele vezes a variação da temperatura. E a capacidade térmica é justamente o que o problema quer. Então, esse daqui praticamente eu já tenho pronto. Ó. A variação da temperatura e a capacidade térmica, que é o que eu quero saber. Mas e esse aqui, a água e o alumínio? A água e o alumínio, eu vou usar aquela outra fórmula, que é a quantidade de calor, vai ser massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Então a massa está aqui, a variação da temperatura está aqui, falta só o que? O calor específico que foi dado lá. Então o calor específico do alumínio é 0,2 calorias por grama grau Celsius e o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Importante agora, né, antes da gente montar a fórmula, é a gente observar se está tudo na mesma unidade. Então grau Celsius, grama, grama. Então, a caloria vai sair em caloria o valor, certo? Então, agora é o seguinte. Essas três substâncias, elas trocam calor entre si, tá?
o alumínio vai ganhar calor e a água e o calorímetro vai perder calor. Então, o Q desse vai ser positivo, o Q desse vai ser negativo e o Q desse vai ser negativo. Quando eu somar todas as quantidades de calor de cada um deles, vai dar zero. Tá? Então, vai ser assim, ó. Quantidade de calor do alumínio mais quantidade de calor da água mais quantidade de calor do calorímetro tem que ser igual a zero. Então, quantidade de calor do alumínio vai ser massa vezes o calor específico e a variação da temperatura. Então, vai ser aqui, ó, 250 vezes calor específico 0,2 vezes a variação da temperatura 42 mais o da água 220 gramas vezes calor específico 1 vezes a variação da temperatura menos 8, tá? Mais agora quantidade de calor do calorímetro, né? Que vai ser o quê? Capacidade vezes a variação. Capacidade é o que eu quero saber. Capacidade térmica vezes a variação da temperatura, que é menos 8. Isso tem que ser igual a zero. Tá? Então, agora é só multiplicar tudo e isolar a capacidade térmica. Então, esse aqui eu vou fazer assim, ó. O zero, né? Esse aqui, 250 é 25 vezes 10, né? Então, o 10 eu vou multiplicar por 0,2 e vai dar 2. E o 2 vezes 25 dá 50. Então, isso aqui dá 50, certo? Bom, 50 vezes 42, então se fosse 100 vezes 42, seria 420, mas é metade de 100. Então, metade de 420 vai dar o quê? 210. Não é 420, não. 100 vezes 42 dá 4.200. Só que a metade de 100 é 50, então vai dar 2.100. Então, aqui vai dar 2.100, tá? Aí, mais vezes menos dá menos. 220 vezes 1, 220 vezes 8, então vai dar 0. 16 vai 1, 16 mais 1, 17, tá? E aqui mais C menos 8, então dá menos 8C, que é a capacidade térmica. Isso igual a 0, certo? Bom, 8C vai para lá, então vai ficar 8C igual a 210 menos 1.760. Então, 1.760 para 2.000, 240. Para 2.100, 340. 340. Então, a capacidade térmica vai ser o quê? 340 dividido por 8. Isso daqui vai dar 32 por 8 dá 4, sobra 2. 20 por 8 dá 2, dá 16, sobra 4, vírgula 0, 40 por 8, 5. Então, vai ser 42,5 o quê? Calorias por grau Celsius, tá? Então, é necessário 42,5 calorias para variar em 1 grau Celsius esse calorímetro, tá? Esse é um calorímetro que interfere bastante, né? A capacidade térmica dele é grande, então quando varia 1 grau Celsius, ele ganha 42 ou perde 42,5 calorias, tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida sobre esse problema, se quiser fazer alguma observação, poste nos comentários, tá? Eu terei o prazer de ler e responder. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com as pessoas que você conhece os vídeos do canal. E segue a playlist que está aqui, tá bom? É isso aí e até a próxima.